de Espírito Santo. Hoje faremos a leitura do livro de Daniel, os capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o 19. Começando. 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e atendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes dessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. O saber a Daniel, pois de Beltesazar, e Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o nome de Mesaque, e a Azarias, o de Obednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Agora a gente vê uma coisa que é sobre escolhas. Daniel fez uma escolha aqui, ó. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te e os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem porções de iguaria do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Ele consentiu isto e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, aparecendo os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção de iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias, mas a Daniel deu entendimento de toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Agora a gente vai fazer a explicação sobre tudo isso. Quando Daniel chegou, quando todo mundo chegou lá, o rei impôs comidas para eles. Carnes, diversos tipos de carnes, vinho e doce, leite condensado. Bom. Daí, Daniel, se ele comesse dessa comida,
ele seria contaminado segundo os seus princípios. Os princípios que foi lhe ensinado. Então ele trocou a carne pelos legumes, o doce pelas frutas e o vinho pela água. E agora a minha avó vai ajudar a gente a fazer a leitura, a explicação sobre tudo isso que a gente acabou de ler e apresentar. Pode iniciar. Oi, Davi, tudo bem? Então, se apresentou aí as comidas, né? Eles iam ficar 3 anos lá sendo treinados. Mas eles iam ter que esquecer tudo que eles tinham aprendido dos seus pais, todos os princípios. E até o nome deles ia ser trocado. Mas Daniel, por que ele escolheu isso daí? O problema não era a comida, não é que a carne era ruim, que aquelas coisas eram ruins, né? A carne, a linguiça, a salsicha, não é que ela era ruim, é carne, que nem a gente come hoje. Mas se de repente, Daniel, se deixasse levar por todas aquelas comidas, porque aquela mesa, tudo aquilo que estava ali, Daniel podia ir se corrompendo. Aí os amigos podiam falar, mas é só um pouquinho de vinho, né? Não tem problema, mas só um pouquinho de vinho, né? Mas então Daniel achou melhor, não vamos comer legumes, né? Vamos comer legumes, né? É melhor, não vamos comer tudo isso aí. De repente a gente vai achar que tudo isso aí é normal, vamos começar a comer de tudo, certo? Então Daniel trocou as carnes por legumes. batata, salada, né? E depois ofereceu doce, porque na mesa do rei tem muitos doces. E aí o que ele preferiu? As frutas. Uvas, maçã, laranja, banana, né? E aí que ele falou para testar ele por quantos dias? Por 10. E quando eles terminou os 10 dias, como é que eles estavam quando chegou diante do rei? Mais gordos de carne e bem melhores de aparência do que os outros meninos que comeram as iguarias. E mais inteligentes. Diante do rei. Diante do rei. Então, muito interessante isso daí, né? Que fala que tudo na nossa vida é uma questão de escolhas. Como que você termina isso daí, Davi? Que Deus sempre nos dá chances e escolhas. Ontem eu assisti um filme com minha avó, muito interessante. Era bem interessante por um seguinte motivo. Ele falava sobre Jesus e suas chances a chance que ele nos dá. Eles pararam, quem estava no filme parou numa lanchonete. O nome da lanchonete era A Última Chance. Era a última chance de cada um que estava nela. Como é que se fala? Confiar nele. Era a última chance de vida, confiando nele, para que eles continuassem prolongando sua vida. Esse filme era bem interessante porque fala sobre Jesus e a chance que ele nos dá. 5 pessoas pararam numa lanchonete porque eles estavam tentando continuar por um caminho, mas está interditado. Que foi, sem eles saberem, Jesus já tinha